Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a Sala dos Professores. Eu, professor Marcelo Dáurea. Eu, Fernando Roselino. Professor Gustavo. E o Vitor. Pronto. Convidado mais do que especial hoje, Vitão aqui veio discutir com a gente, né? A famosa ressaca pós-prova, professor. Então, eu acho que todo mundo que está nos assistindo, seja nosso aluno ou de alguma outra escola que esteja nos acompanhando, deve ter acabado as suas provas bimestrais ou trimestrais recentemente. E agora a grande pergunta é: o que os professores falam quando acabam as provas? E como é que a gente pode te ajudar a lidar com essa ressaca? A primeira coisa é: você já corrigiu suas provas? Já, né? Terminei ontem, trouxe. Na verdade, terminei no final de semana, trouxe. Com muito suor, muito carinho, mas exatamente. Ufa, né? Foi. O meu é o pior de todos, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Para quem não sabe, eu sou professor de redação, tem que corrigir o pacotão de redação. Aliás, todo mundo aqui corrige muito, né? Porque história escreve bastante, não tanto quanto redação, e biologia também. Eu vejo o professor de matemática corrigindo prova, sente aquela invejazinha, né? Porque é só... Redação também, só, né? Bate o olho cada palavra. Cada palavra, né, fazendo isso. Não, mas você sabe que tem uma história que é legal, que acho que os alunos querem saber, né? De fato, o que a gente fala na sala dos professores, se a gente fica assim, não, hoje eu vou pegar aqueles alunos ali e dar aquela nota ruim de propósito, e não dá tempo da gente fazer isso. Isso é verdade. Não, e sem contar que quando a gente prepara uma prova, o que se espera, pelo menos, de um bom profissional, de um bom professor, quando ele prepara uma prova, a gente não prepara a prova nem para ajudar, nem para atrapalhar, nem para ferrar, não é para isso. É outro objetivo. É outro objetivo. Então, a prova como uma avaliação do trabalho que foi realizado, aqui no caso ao longo do bimestre, né? Então a gente separa ali os tópicos principais, a gente cria alternativas, questões com vários níveis de dificuldade. Exatamente. Né? E assim, tem um objetivo por trás para mobilizar habilidades e certas experiências que foram produzidas durante os debates na sala. Falar, bom, como é que isso aqui progrediu? Porque a prova é a melhor ferramenta que a gente tem de avaliação? Acho que não. Acho que todo mundo que concorda que ela não é a melhor. Mas também não tem nenhuma para substituí-la com a mesma eficiência, né? E fazer uma avaliação por escrito ainda é muito importante, porque além da escola, além do vestibular, sim, eles vão encontrar muitas avaliações escritas, né? É lógico que existem outros mecanismos avaliativos usados por empresas e concursos públicos, mas a prova formal, escrita, seja teste ou dissertativa, é uma habilidade importante para a vida, aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar. É normal sentir alguma ansiedade, né? Então, aprender a lidar com essa situação, com a felicidade de uma nota boa, com a frustração de uma nota ruim, aprender a lidar com tudo isso é muito importante. Exato. E acho que uma coisa legal de pensar você recebeu uma nota ruim, mas isso não quer dizer que as questões que você desenvolveu você foi mal, porque você não necessariamente vai acertar todas as questões nas provas que você vai encontrar. Então, às vezes, um aluno que tirou uma nota mediana, mas na, sei lá, questão 3, que dependia de tal habilidade, uma leitura de gráfico, ou propor ali uma análise crítica, respondeu muito bem a questão. Então, o certo, ele também diz isso, né? Falou, olha, você não acertou essas 3 questões, mas essas que você fez muito bem. Né? Eu comentava entregando prova agora segunda-feira pra turma, eu disse isso. Teve alguém lá que acertou a mais difícil da prova e errou aquela que eu achei que fosse a mais fácil, assim. E é normal, faz parte do jogo isso, né? É aquela velha e já surrada metáfora do Freire, né? A gente tem que reconfigurar, isso parte inclusive da própria formação do professor, né? Como encarar o instrumento avaliativo prova, né? Aquela velha metáfora, você vem depositando ao longo das aulas para depois sacar na prova, né? Educação bancária, metáfora que ele usa. Tem que desconfigurar isso, né? Disso que se trata hoje em dia, né? O Rosinho falou isso, né? Então, além de ser um instrumento de a gente conseguir avaliar, mensurar, ver como é que está o panorama, né, da aprendizagem, a prova por si só, ela é um instrumento de aprendizagem. Perfeito. Então você mudou, então não quero aqui avaliar, você tem que provar que você... Não é isso, né? É mais um estímulo para desenvolver a aprendizagem, esse é o ponto, né? E aí eu acho que é uma questão que é todo do processo, né? Mas às vezes é transformado a prova como a prova ser o objetivo. E não é. E é isso que muitas vezes acontece. Para que eu estudo? Para a prova, né? Essa é a ideia. Para que eu dou aula? Para cobrar na prova. Né? Para que eu dou esse assunto? Para cair no vestibular. E aí quando acontece esse processo, né, que acontece, é inevitável, de colocar finalidade na prova, eu acho que se perde muita coisa, né? Se perde a possibilidade de olhar
as potencialidades dela, de ser transformada num projeto de avaliação mesmo, de avaliação que a gente faz toda hora a gente está se avaliando, sei lá, os alunos aí, sei lá, eles dão um like aqui no nosso canal, dê um like, tá bom? Deixa o like aí agora, você entendeu, né? Na hora que vai se inscrever, isso é uma avaliação, né? A hora que você dá o joinha para baixo, o joinha para cima, está avaliando o nosso trabalho. Então esse processo de avaliação ele acontece ao longo da vida, mas no nosso sistema educacional isso está formalizado, tem o dia da prova, a prova a gente muda toda a reconfiguração da escola, põe a carteira, não deixa colar, então se cria, né, uma outra... ambiente, um momento muito recortado, um momento muito meio pontual, recortado, né? Enfim, e que torna, né, e que colabora, obviamente, para transformar a avaliação nesse fim, né, que não deveria ser. Eu acho que se conseguir desfazer um pouco essa percepção, é bom para os alunos, é bom para a gente, enfim. Até uma coisa que às vezes os alunos assustam, eles vêm fazer orientação de estudo comigo e vem a pergunta, professor, como que eu estudo para a prova? O que eu tenho que fazer para a prova? E a minha resposta é sempre a mesma. Para a prova, nada. É isso. Não existe uma preparação para a prova. O que existe... Quem faz isso normalmente se dá mal. Se dá mal. Essa história de ficar estudando 1, 2 dias antes, até varar a noite estudando, chegar de manhã na hora da prova, a prova que começa às 8, você chega às 7, tem um monte de gente estudando, desesperado. Esse é o caminho de quem... Errado. Errado, é um caminho errado, é um caminho para o desastre. Quer dizer, se você trabalhou bem ao longo do bimestre, se você participou das aulas, se você debateu as coisas... Você está ativo na sala de aula. Ativo, tem uma postura ativa na sala de aula. Aqui, se você fez as tarefas... Fez as tarefas, já está sendo avaliado, né? Tem questões dissertativas, tem testes, enfim, está passando por esse processo. Uma prova bem construída, aí tem que ter o nosso papel também de construir bem uma prova. Eu acho importante a prova como um instrumento de aprendizado. Então, às vezes, você põe um texto diferente, faz uma pergunta diferente, propõe um tema de redação diferente, uma abordagem distinta sobre um assunto biológico para falar das nossas áreas, que leva o aluno a fazer uma reflexão que ele não teria feito sem aquela avaliação. O que eu mais gosto na minha, quando eu entrego, o cara, nossa, mas não caiu história. Caiu muito, né? Caiu muito. Eu gostava de uma que parecia um xingamento, né? Mas que era uma ofensa quase. Em redação isso tem menos, mas quando dava aula de gramática de ter, mas você não deu nenhuma questão igual a essa, né? E isso essa é a ideia, né? Então, eu falava assim, sim, né? Mas você não deu isso. Não é verdade, né? Mas na hora teria que pensar em cima de um problema novo que para resolver precisaria dos conhecimentos iguais os que foram trabalhados na aula, mas de uma forma diferente, né? Então não era... Eu acho que na sua linha, Dori, falando o que o Vitor levantou da prova ser um instrumento de aprendizagem, eu acho que é justamente por isso que a gente está conversando aqui, porque a hora que você recebe a prova, ela ainda tem informação para te dar, né? Você recebeu a prova corrigida, tem uma informação oculta ali, porque eu sempre falo que o aluno vai lá e olha para a nota, né? Como se ele estivesse preenchendo uma barrinha num joguinho, né? Então ele olha lá, ele fez 70%, e aí ele fica olhando para esses 70%, sendo que a informação mais importante, galera, são esses 30 aqui. Porque você olha e fala, é isso que eu não sei. Fica muito mais fácil de resolver, cara. Fica muito mais simples para você. Acho importante. O que não fazer com uma prova é importante também. Porque assim, primeiro passo, essa avaliação, que com as críticas que nós já fizemos, mas gera uma nota ali no final, ela não é comparável fulano com o Beltrano. Isso. Então, o meu 7, o seu 7, o seu 3, o seu 8, eles são incomparáveis. O número é o mesmo, né? Mas eles são incomparáveis. Exatamente. Inclusive, diferentes. 2 notas iguais podem significar coisas distintas, dependendo do que foi errado. Então, se eu peguei a minha nota e vi a minha prova, ao contrário, né? Peguei minha prova e vi a minha nota, o que eu tenho que fazer, né? Então, a primeira coisa é pensar como é que eu trabalhei esse bimestre todo, como que eu construí esse como momento. Que eu cheguei nesse 7? Como que eu cheguei ou nesse 3, que seja um 3. Qual a minha nota pregressa nessa mesma disciplina? Eu tô evoluindo, eu tô decaindo, né? O que eu errei, o que eu acertei, como é que eu vou evoluir? Eu costumo dizer para os alunos que uma nota é uma fotografia, que não diz muita coisa. Agora, quando você tem uma sequência em várias disciplinas, em vários bimestres, aí você tem um filme que conta uma história. E aí você pode trabalhar para que essa história vá crescendo. Você pode dar um destino para ela, né? Porque imagina assim, uma menina tirou 3 numa avaliação de história do Vitor. Na seguinte prova ele tirou 4.
Na próxima ele tirou 5,5, na última ele tirou 6. Esse é um excelente aluno. Ele melhorou em 100% o desempenho numérico dele ali, e com certeza isso representa uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, uma série de competências e habilidades que ele desenvolveu. Às vezes aquele que ficou no 7 o ano inteiro, numericamente ele tem um valor superior. Mas esse que começou no 3 e terminou no 6, o crescimento foi cresceu absurdo, muito mais, cara. Exatamente. Eu gosto de ver isso também, trajetória. Isso. Né? Eu penso em redação. Assim, às vezes a gente pega aluno de vestibular, de cursinho, e, sei lá, chegou na nota 880. Né? A questão é de onde estava. Né? Alguns alunos passaram o ano inteiro, saíram de 840 e foram para 880. É uma nota, tal, mas é uma evolução, né? Dava talvez para ter feito mais. Aí tem outro que não chegou, parou no 840, mas saiu do 400 e agora está em 840. Pois é, progrediu um absurdo. Progrediu um absurdo. Então, ter essa sequência de provas, conseguir olhar, né, o que faltou, o que acertou, enfim, eu acho que pode ser. E não pensar mas que isso é linear, né? Pressupõe uma coisa. O aluno quer descobrir como aprender mais. Eu acho que esse é o pressuposto. Olha o cafezinho, tá saindo. Eu vi que vibrou. E hoje tem adoçante meu, viu, gente? Hoje tem o E adoçante. não foi a gente que lembrou, não. Ele que correu lembrou, buscar. ele que trouxe. Eu fui guardar minhas coisas, eu vi que estava lá em cima e oportunamente eu trouxe. Ó, eu sei que o Vitão não toma café. Ixi, eu sou o concordo. pior Pegar o ser seu. humano, então. Brunão, vamos primeiro aqui, ó, Brunão. Primeiro Nosso é da técnico, produção. Fala um oi aí, Bruno. Parece Fala um agosto oi aí. aí. Mas isso é muito importante, né? Quer dizer, o aluno pega a prova, pega a avaliação, que todos pegaram agora essas semanas e tal, e ou dispara de felicidade, ou chora. Quer dizer, lógico que... Grandes emoções, né? Grandes emoções. E é normal, viver essas grandes emoções faz parte do jogo, né? Mas agora, essa fase que nós entramos agora, final de semestre, caminhando ou para recuperações, ou para extracurriculares, enfim. Mas é aquele momento de parar, de refletir. Investir umas horinhas ali, olha as suas provas, né? Revisita as duas provas, dá uma olhada. E, pessoal, assim, ó, a gente acaba normalmente falando dos extremos, né? Então a gente pega o menino que saiu do 3 para o 8, né? Ou do que estava lá no 10. Mas você aí que tirou 7 na prova, primeira prova, e conseguiu um 8 agora, eu sei que parece pequeno sair do 7 para o 8, mas não é verdade. E depende, né? Depende da prova. Depende muito da prova, porque esses últimos pontos, você está brigando com as questões mais difíceis em tese. Por exemplo, né? no meu caso, a prova subiu um grau de dificuldade. Então, se o indivíduo foi, por exemplo, mal na primeira, mas muito bem agora, o crescimento é muito maior. Muito maior. Sabe, quando as fronteiras hoje da produção científica na área de educação vêm da neurociência, né? Eles têm trabalhado com essa noção de metacognição, que é a capacidade que o nosso cérebro tem, ou a mente, né, para alguns, de pensar sobre os seus próprios processos. Assim. O único bicho que faz isso no planeta Terra é o cérebro humano. Né? Então nós somos capazes de refletir sobre os próprios processos cognitivos. Né? E é bem nesse ponto-chave. O indivíduo consegue identificar onde é que estão os problemas e atacar para resolver. Daí, acho que a importância da orientação de estudo é fundamental. Porque tem método para isso, acho que é o ponto-chave, né? Não é simplesmente sentar lá e ficar... Você nunca estudou, você passa a semana inteira sem estudar. Aí na sexta-feira você fala, hoje eu vou estudar 6 horas direto. Aí não tem identificar então as dificuldades com caminhos, né, eficientes, digamos assim, para conseguir chegar. E todos os alunos, sem exceção, se a gente voltar a estudar agora, vai valer para a gente como aluno. Todo aluno precisa de orientação. Você não vai fazer isso sozinho. Tem aquele autodidata maluco? Sempre tem. Mas é fora da curva. Na média, todos os alunos, por isso que existe escola. Exatamente. Então, depois de uma avaliação, é fundamental você bater um papo com o seu professor. Sim. E não é naquela história, até a gente, professor, por que você me deu 4? Não é isso. Eu sou bonzinho. E bater um papo, o que eu errei, o que eu acertei, eu posso me dá uma dica. Cara, aproveita um posso... plantão agora. Isso. Não, enfim, você tem tempo. Uma coisa legal na escola é que errar na escola é o melhor lugar. É um ambiente controlado, é um ambiente protegido. onde a gente está junto aqui, então a gente tem, por experiência, né? Olha, vai por esse caminho, ó, vai por esse. Quer dizer, a gente consegue apontar junto com você o que você errou e o que você pode fazer para contornar. Porque tem aquela história. É a frase famosa, né? Errando que se aprende, né? É corrigindo o erro que se aprende. Só errar não garante nada, né?
Que isso é uma coisa pra Errar gente uma pensar. vez, Até pro errar aluno que duas. tá tirando 6, 7, que passou, certo? Mas tem algumas coisas que ele se complicou ali, que ele não acertou. Aí deixa pra lá. Aí chega na próxima avaliação, ele vai tirar 6, 7. Tem algumas coisas que vai deixando pra lá. Então, quer dizer, Isso vai acumulando, chega na última prova, é justamente os 3 pontos ali que ele precisava lá na E aí, nesse caso, é o erro que não gera aprendizado. Exato. Se você errou, e faz parte, errar faz parte do jogo, às vezes, e errar agora é a hora de errar, Exato. né? Tá tudo certo errar, mas tem que correr atrás. Né? O Dauro usou uma palavra no começo lá que para mim é central, né? É processo. É confiar no processo muito mais do que no final, né? Da prova e tal. Processo, e isso é muito difícil quando a gente fala em educação, porque o processo é muito lento, né? A aquisição de repertórios na redação é uma vida que você passa adquirindo repertório. O Freire tem uma frase bonita, Pedagogia da Autonomia, eu discuti isso semana passada, né? Onde há vida, há inacabamento. Que legal, cara. Bacana, Os bacana. gregos já falaram isso no Muito século VI, bacana. mas é bonito, né? Quando você pensa isso para a educação. Onde há vida, há inacabamento. O Gustavo falou, se a gente voltar a estudar, nós também estamos inacabados. Sim. Sempre. Isso é uma condição da sempre. existência. Eu assim. falo isso para os meninos Que que acabou, morreu. Acabou, né? acabou, Tô pronto tomara que não agora. acabe, né? Tomara que não acabe. Eu falo para os meninos uma coisa assim, que tem muita gente que aí chega nessa época, olha para a prova e fala, eu não sei matemática, eu não sei biologia, eu não sei história. Não é isso, né? Porque assim, você não sabe alguma coisa de história, porque assim, todo mundo sabe, você sabe tudo de história. Pois Não. é, né? Eu sei tudo de biologia, matemática, redação, livro. Sei que nada sei. Não precisa nem prestar isso assim, o que é que eu não sei? Isso é tão importante, gente, você identificar aquele conteúdo que você não sabe para você ir atrás, ou tentar entender que, pô, às vezes não é que eu não sei esse conteúdo, mas me falta uma coisinha lá atrás. Não sei só uma fração. Sabe assim, eu erro um exercício de resistor, mas na verdade é porque eu errei fração. Mas você sabe que uma coisa que é muito comum também, na matemática, na física, o aluno... não, agora é só fazer continha. Pega a calculadora e fala, não, peraí. Fazer a conta é o beabá? E parte por do isso que é processo. importante pra caramba. É parte do processo. Exato. Né? Então não adianta chegar na redação, até a gente estava discutindo hoje na sala dos professores, hoje cedo. Não, você se preocupa muito com o repertório, mas daí escreve sossegado errado. Aí escreve secessão Nós errado. vai. Entendeu? Então, Nem é isso. Enfim. né? Mas existe um beabá ali que às vezes dá pra... Não, isso é fácil, isso eu sei. E às vezes o fácil é o mais importante. Não pode abrir mão. O aparentemente fácil Não pode abrir mão. é o né? mais importante. É que eu acho que aí entra uma outra questão. Eu vou derrubar isso aqui, gente. Tá? Por isso que eu passei, Já passa para frente. Já acabou. É só uma questão de quando. Agora não mais, né? Mas eu acho que tem uma coisa, assim, a gente não sabe exatamente quem são os meninos aí que estão vendo pra gente. Mas pra gente falando isso parece mais fácil. Eu acho que quando a gente se coloca na perspectiva, eu vou falar por mim, eu demorei muito para aprender isso, né? Aprender a estudar, aprender o que eu não sei, aprender a avaliar o que eu não sei. E quando a gente vê os alunos que conseguem fazer esse processo, que entendem, né, como o resultado é muito diferente. Ano passado, enfim, teve uma aluna lá de São Carlos, né, daqui, que passou em primeiro lugar aqui na Medicina USP. E o que ela tinha? Ela já tinha uma redação boa, mas não era maravilhosa, mas ela tinha uma qualidade que era essa, de saber o que faltava. Então, por exemplo, ela sacou, né, claro, com orientação, com ajuda, que a questão era a linguagem, não era repertório. O repertório ela tinha sobrando. Então, quando chegou na reta final ali, nos últimos 6 meses, o foco dela em redação era linguagem. Eu vou caprichar nesse ponto, que é isso que está me faltando. Então, tentar construir essa maturidade, entender que a gente fala assim, parece bem tranquilo, né? Mas a gente sabe. Não é tranquilo. Tá longe de ser Tá tranquilo. longe de ser tranquilo. Então, conseguir olhar e falar, eu não sei fração, às vezes é difícil para o aluno identificar que ele não sabe fração. Por isso que, por exemplo, uma escola como a nossa, que essa orientação de estudo, né, de buscar um plantão, ser um pouco mais ativo nesse processo, para falar, poxa, o que eu ainda preciso aprender? Então tá, como é que eu aprendo isso? De que forma? Né? Quais são os caminhos? É verdade. Eu acho que ter essa postura de de olhar a prova como oportunidade, não como finalidade. Exatamente. E insistir no processo, né, Daura? Ninguém aprende a escrever, a ler, não ser lendo e escrevendo, né? Sim, sim. Matemática, a mesma coisa. Então, quanto mais insiste nisso, Até mais porque se não é desenvolve. instantâneo, não é porque você identificou hoje que aí amanhã você já vai ver um resultado. O processo é muito lento, né? Isso Lento, é terrível. gradual. Né? E ó,
Gente, acho que nós já, daqui a pouco vai bater o sinal. A gente vai bater no papo aqui, a gente nem percebe, todo mundo já acabou o café, vai bater o sinal, vamos voltar para a aula. E você que nos acompanhou, deixa nos comentários como é que foi esse período de provas para você, como que você encara essas coisas. A gente só falou bobagem, a gente te ajudou, ficou alguma dúvida? Avalie-nos! Isso. Deixa a sua avaliação, deixa uma nota de 0 a 10 aí para nós. Ou deixa algumas perguntas para a gente responder na próxima também. Isso, só alegria. Gostaria. Não esqueça de deixar o like, seguir o nosso canal e até o próximo Sala dos Professores. Um abraço!